Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta semana, o Poder em Foco entrevista o ex-prefeito de São Paulo e também ex-candidato à presidência pelo PT em 2018, Fernando Haddad. Boa noite, Fernando Haddad. Muito obrigado por estar aqui no Poder em Foco. Eu começo perguntando, o senhor decidiu não disputar dentro do Partido dos Trabalhadores a vaga para ser candidato a prefeito de São Paulo neste ano de 2020. É porque o senhor tem como estratégia se preservar para ser candidato a presidente em 2022? Boa noite, Fernando. Boa noite aos ouvintes do SBT, do Poder 360. Prazer enorme falar com você. Bom, evidentemente que não, né? Eu não aceitei ser candidato a prefeito de São Paulo porque eu vivi a experiência de ser prefeito, desejei muito continuar à frente da prefeitura em 2016, não foi possível. E assim como eu não voltaria para o Ministério da Educação, onde eu passei 8 anos da minha vida, eu também não tenho a intenção de voltar a exercer o cargo de prefeito de São Paulo. Foi uma experiência que eu vivi intensamente, tanto de ministro quanto de prefeito, mas eu estou disponível para outras experiências. Inclusive, quando Lula era candidato em 2018, ele havia me sondado para ser o seu ministro da Fazenda. E eu disse que eu voltaria a morar em Brasília caso ele fosse eleito. Então, não tenho a pretensão de mirar um cargo, não é assim que eu funciono. Mas eu queria ter uma outra experiência, como seria o caso em 2018, na hipótese do Lula ser eleito ou de eu ser eleito em 2018, se tivesse dado certo o segundo turno. Deixa eu aproveitar então e perguntar para o senhor. Em 2018, o senhor disputou a presidência da República, foi ao segundo turno contra o candidato Jair Bolsonaro, à época afiliado ao PSL. O senhor perdeu no segundo turno, teve uma votação muito expressiva, e eu pergunto, se o senhor tivesse vencido, o que faria diferente do atual presidente Bolsonaro para enfrentar essa situação dificílima que é a pandemia de Covid-19? Olha, Fernando, a grande diferença de uma pandemia, né, para um assunto local é que você pode comparar governos. Então, nós estamos tendo a oportunidade de comparar o que o Brasil está fazendo com o que a Nova Zelândia está fazendo, com o que a Alemanha está fazendo, com o que a Argentina está fazendo. E eu posso dizer para você com toda a tranquilidade, porque eu estou baseado em números, em evidências, o Brasil tem talvez a primeira ou a segunda pior política de combate à pandemia do mundo. Isso não é o Fernando Haddad que está dizendo, isso são os organismos internacionais, os cientistas. Imagina você, uma das principais revistas científicas do mundo na área da saúde, a The Lancet, ela fez um editorial questionando a conduta do Bolsonaro. Então, ele está adotando uma estratégia que, na minha opinião, é a pior possível. Porque nós nem estamos em isolamento, nem estamos ajudando a economia. Ou seja, nós estamos produzindo um resultado que está adiando uma solução para o problema. E cada dia que se perde é prejuízo para a saúde e para a economia. Então, nós estamos num meio de caminho que é o pior possível. Agora, deixa eu perguntar para o senhor citou alguns países que são menores, né, como Nova Zelândia, mesmo a Argentina, que tem uma população bem menor que a brasileira. No caso dos países europeus, alguns grandes, que também são menores em população que o Brasil, como a Alemanha, Reino Unido e outros ali ao lado, França, Espanha, Itália, esses países hoje têm uma taxa de mortalidade por milhão de habitantes, todas muito maiores do que a brasileira, inclusive a Alemanha. Esse não seria um indicador também para comparar o Brasil com esses países? Desde que você considere o dia que a pandemia começou no país. Então, pois no caso da Alemanha, a diferença entre o início das mortes lá e no Brasil é de poucos dias. E ainda assim o número de mortos
até nesta semana, que está terminando, era maior por milhão de habitantes do que no Brasil. Isso. Primeiro, o Brasil tem um território muito maior. Os 200 milhões de habitantes estão espalhados por 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Não é o caso da Alemanha, onde a população está concentrada. Você tem, por exemplo, a Itália tem 60 milhões de habitantes. A Espanha tem cerca de 45 milhões de habitantes. Mas estão concentrados num espaço geográfico do tamanho do estado de São Paulo. Então, você tem que relativizar isso em função da distribuição geográfica. Ou seja, você tem que levar em conta o que se chama densidade populacional, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, levando em conta essas variáveis, nós estamos numa situação a meio caminho, e é um meio do caminho que prejudica a saúde, porque o presidente a todo momento enfrenta a autoridade de prefeitos e governadores e dá sinais trocados sobre qual é a conduta correta do cidadão, do empresário, do prefeito, do governador. E você não ajuda a economia fazendo isso, porque, sob pretexto de querer ajudar a economia, as pessoas, mesmo que, vamos supor que todos os restaurantes aqui de São Paulo sejam abertos amanhã, qual é o percentual da população disposta a se aglomerar, sabendo que não tem cura e que não tem vacina? Ou seja, nós estamos adotando muito mais uma política do tipo da americana, da norte-americana. Nós estamos muito mais colados no que o Trump está fazendo nos Estados Unidos do que os cientistas epidemiologistas estão recomendando fazer. Nós já superamos a média de 1.000. Daqui a pouco, nós vamos estar na fronteira da situação mais grave, que foi a norte-americana, que atingiu uma média móvel de 2.000 mortes por dia, se a gente não tomar as devidas precauções. E eu não estou falando, Fernando, quero deixar claro, eu não faço a oposição que o presidente faz entre economia e saúde, porque o que a experiência demonstrou, a Coreia do Sul não é tão pequena do ponto de vista populacional, mas agiu de uma maneira tão determinada que ela consegue sair do problema mais rapidamente, ajudando a economia, coisa que o presidente pensa estar fazendo e não está. A impressão que se tem é que houve uma polarização ainda maior, como se isso fosse possível, não é? Mas ainda maior entre o grupo que apoia o presidente Jair Bolsonaro, a parte da população que ele ainda tem de apoio, e a parte da população que dá apoio a um outro tipo de política, por exemplo, para citar o estado mais populoso, que é São Paulo, no combate ao coronavírus. Daí eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro tem dito que é muito importante ter normas rápidas para que sejam aplicadas de flexibilização da política de isolamento. No estado de São Paulo tem um discurso um pouco mais conservador em relação a isso, eu diria bastante conservador, de muito fechamento de tudo. O senhor acredita que um dos dois lados esteja mais certo do que o outro ou teria que se encontrar um caminho do meio? Fernando, o que manda o manual de combate a uma crise aguda em qualquer administração, qualquer grande administração, isso vale para uma empresa e vale para um país. Assim que o alerta foi disparado de que havia um problema mundial, você tinha que ter a instalação de um gabinete de crise, o que não aconteceu a rigor até hoje. Você tinha que ter uma sala de situação e você tinha que ter, sobretudo, o que a gente chama de protocolo. Esse protocolo envolve uma espécie de matriz de risco. Você tem que saber em que casos aplicar o isolamento, em que casos aplicar o que chama de bloqueio total, que em inglês se fala lockdown, quer dizer, o bloqueio total das atividades, e em que caso você tem que ir para o relaxamento das medidas de contenção em virtude da superação do problema ou do problema não ter chegado àquela localidade, porque também pode acontecer de um estado, uma cidade, ficarem isolados do problema. Então você tinha que ter o que a gente chama de matriz. Em que caso aplicar qual medida?
E aí você pactuaria isso com governadores e prefeitos. Eu estou falando de uma coisa que devia ter sido feita 90 dias atrás. Você pactuaria com governadores e prefeitos, caso a caso, qual é o prefeito que vai bloquear a cidade, que vai simplesmente isolar as pessoas, ou que vai manter as atividades razoavelmente em funcionamento, relaxadas. Mas isso não teria que ter sido feito também pelos governadores? Por exemplo, no caso do estado de São Paulo, para ficar no seu estado, na sua avaliação, o trabalho que foi empreendido pelo governador João Dória, do PSDB, pelo prefeito da cidade de São Paulo, que é Bruno Covas, também do PSDB, o trabalho que eles empreenderam para combater o coronavírus, teve esses elementos que o senhor está citando ou não? E deveriam ter tido? Eles não têm esses elementos. A crise em São Paulo não está sendo enfrentada desta maneira. Então, na minha opinião, há um déficit de gestão. A gestão não está aderente ao que recomenda os manuais de enfrentamento à crise, embora eu tenha que reconhecer que tanto o governador quanto o prefeito aqui em São Paulo e também fora, os governadores, têm atendido o que a ciência recomenda. Mas uma coisa é o que a ciência recomenda, que tem que ser observada. A outra coisa é essa matriz a que eu estou me referindo, que vai, em cada caso, vai apresentar uma determinada decisão. Então, você poderia ter esses protocolos sendo aplicados de maneira muito transparente. Um exemplo para que a população entenda o que eu estou falando. Se você tem um número de leitos numa cidade, e você tem um número de pessoas precisando de leitos de UTI e respiradores, mas o número de casos é muito menor do que o número de leitos disponíveis, você tem uma situação. A segunda dado, está aumentando as internações, está estável ou está diminuindo? Ora, se você não tem os leitos ocupados e os casos estão estáveis ou diminuindo, você pode começar a relaxar. Se está estável e não está diminuindo, você pode manter isolamento sem bloqueio. Se vai explodir o sistema de saúde, você não vai ter como atender, você tem que partir para um bloqueio radical. Então, não adianta você querer imaginar uma solução única para cada cidade. Tem cidade com 2 mil habitantes, tem cidade com 2 milhões de habitantes. Então, agora, as situações são muito diversas. Agora, houve uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que atribuiu aos prefeitos e aos governadores o direito de impor políticas de isolamento maiores ou menores, e não à União, não ao presidente da República. Nesse caso, a responsabilidade direta, objetiva, não seriam dos 5.700, mais ou menos, prefeitos e 27 governadores de terem adotado tudo isso, e menos do governo federal? Olha, uma coisa é o que a lei diz. O que a lei diz, num caso como esse, é que vale a regra mais rigorosa. Não é que o presidente não tem responsabilidade, é que vale a regra mais rigorosa. Então, por exemplo, o presidente não fez nada. Ele falou, olha, vida normal. E um prefeito falou, eu vou bloquear 100% da minha cidade, porque aqui eu não tenho infraestrutura de saúde para receber. Naquele município, vale a regra do prefeito. Agora, imagine você, se você estivesse fazendo uma gestão de crise como manda o figurino. Aí o presidente teria convocado os governadores e as entidades representativas dos prefeitos para pactuar um protocolo nacional. Isso ele pode e deve fazer. Ele é o líder, deveria ser o líder do país, deveria liderar o país em torno de um protocolo nacional. Porque a vida de uma cidade impacta na outra. Então, isso tinha que ter um protocolo geral, e você ia seguir esse protocolo e aplicar as normas numa localidade, dependendo da situação daquela localidade. Óbvio que você não pode tratar o estado de São Paulo ou a cidade de São Paulo da mesma maneira que você vai tratar uma cidade do interior do Piauí, que eventualmente está isolada e está funcionando da maneira que está. Então, não houve essa pactuação. O que houve foi briga. E essa briga produziu esse caos. Só para a gente encerrar esse assunto, duas coisas, assim, se você puder me responder de maneira direta. Primeiro, estou entendendo que o senhor entende
que houve omissão de liderança por parte do governo federal. Queria que o senhor dissesse se é isso. E a outra é uma pergunta bem específica, que muitos brasileiros, os paulistanos, sobretudo, enfrentaram nessa semana, que foi uma antecipação de muitos feriados para paralisar a cidade de São Paulo por vários dias, até agora este domingo. O presidente foi omisso do ponto de vista nacional? E dois, essa decisão do grande feriadão em São Paulo foi correta? Eu vou ser muito objetivo na pergunta, na resposta, como você foi na pergunta. Além de ter sido omisso, eu acho que o Bolsonaro age de má fé com os governadores e prefeitos. Isso não é uma conduta de um chefe de Estado, em meio a uma crise. Está jogando o país contra governadores e prefeitos, contra as instituições. Isso não é atitude de um chefe de Estado e de um chefe de governo. Então, ele age mal por omissão e age de má fé. Eu não vejo que o prefeito da minha cidade, aqui, o Bruno Covas, haja de má fé. Mas eu acho que ele está se atrapalhando nas decisões. Nós tivemos 3 semanas, 3 decisões diferentes. Ele bloqueou as entradas para a cidade, as marginais, depois fez um rodízio, dia sim, dia não, que jogou as pessoas para o transporte público, isso foi um equívoco, e agora está adotando um feriadão só na cidade de São Paulo, sem pactuar com o governo do Estado. Então, eu reconheço a boa-fé, acho realmente que ele está em busca de uma solução, mas eu penso que as decisões estão sendo atabalhoadas. Elas deveriam ser mais sopesadas, mais pensadas para evitar essas idas e vindas. Agora, é muito diferente a atitude aqui da atitude do governo federal, não resta dúvida em relação ao caráter das pessoas que estão à frente das suas responsabilidades. Muito bem. Vamos falar um pouco de economia. É inegável, os números estão aí para todos verem, que haverá um problema seríssimo a ser tratado após a fase mais aguda da pandemia. Como é que se resolve o problema que está sendo criado agora do rombo gigantesco que vai se formar de dívida pública, porque muito dinheiro está tendo que ser usado de maneira emergencial para conter os efeitos da pandemia? Olha, em primeiro lugar, que diante de uma catástrofe, um governante não pode pensar tradicionalmente. Você tem que salvar as pessoas. Imagina que o território nacional seja invadido por uma potência hostil, você não vai fazer a conta de quanto você tem de orçamento para botar para fora quem invadiu o seu território. Então, é uma situação extraordinária. Agora, 2 observações. A primeira, esses gastos extraordinários tendem a se acumular mais do que deveriam pelo erro de gestão. Você está errando na gestão da crise. Quando você erra na gestão da crise, o custo se eleva. Então, a tendência nossa é ter uma queda de arrecadação mais alongada no tempo do que nós teríamos com um governo federal mais determinado, mais sabendo o que fazer. Nós temos um governo federal que não tem nem ministro da Saúde, porque demitiu os últimos 2 e colocou um interino no lugar. Acho que é o único país do mundo hoje que não tem ministro da Saúde titular. É uma situação realmente... Não se vê isso há muitos anos em qualquer parte do mundo. Então, não ter um ministro da Saúde empoderado é uma coisa muito estranha, para dizer o mínimo. Então, em primeiro lugar, esse custo vai ser maior. Mas ele é um custo que você acomoda depois e alonga o pagamento desse custo, porque você tem uma dívida pública que permite exatamente esse tipo de operação, enfrentar um gasto extraordinário. A outra coisa que tem a ver com a sua pergunta é o que o Estado brasileiro vai ter que fazer para tirar o país da recessão. E aí é um segundo capítulo dessa história que vai exigir efetivamente uma espécie de locomotiva da economia e não haverá hipótese da gente não voltar a discutir investimento público no Brasil, com muita cautela. Deixa eu te interromper. Nós vamos ter que abrir esse capítulo. Tá, vamos falar das duas coisas. Primeiro, o que poderia estar sendo feito objetivamente pela equipe econômica agora para mitigar os problemas que virão em seguida. O senhor acaba de dizer que não há
ações que estejam sendo implementadas que minimizem depois o rombo que vai se ter nas contas públicas, a recuperação dos negócios. Cite uma ou duas medidas que poderiam ser feitas agora pela equipe econômica e que não estão sendo feitas, na sua opinião. Bom, 60 dias atrás nós lançamos um plano pela oposição, né, que contava com 3 linhas de ações pactuadas, inclusive, com os governadores do país. Não era uma coisa só de partidos da oposição, até porque a oposição governa os estados brasileiros. Então, quais eram as estratégias? Eram 3 ações. Uma em relação às famílias de baixa renda. O governo ofereceu R$200, nós conseguimos arrancar R$600, e agora o Guedes está falando em voltar para os R$200 de novo. Segunda coisa, garantir a arrecadação, a complementação de arrecadação de estados e municípios durante a pandemia. Por quê? Quem paga o serviço público é governador e prefeito. A União não oferece serviços públicos para a população. Quem oferece serviços públicos para a população é o governo local. Qual é o serviço público que a União oferece? Com exceção de uma ou outra coisa, universidade pública, federal, mas se for pegar escola, posto de saúde, hospital, quem dá suporte para isso é prefeito e governador. Terceiro ponto, e aí esse terceiro é o mais importante, e é o que a imprensa está dando menos atenção. Crédito barato tem que chegar ao empresário. Quem paga a folha de pagamento no Brasil é a empresa, não é o Estado. Quantos por cento dos trabalhadores brasileiros são empregados públicos, são servidores públicos? A grande massa de trabalhadores é empregada nas empresas. Então, sobre esses 3 pontos, Fernando, se eu puder dizer, os 2 primeiros, em certa medida, estão sendo atacados, porque acabou tendo o auxílio emergencial de R$600, e no caso dos estados, acabou nesta semana de ser resolvido aí o impasse, vai ser sancionado ali o projeto em que os estados vão receber dinheiro. Agora, o crédito para as pequenas e microempresas, de fato, não chega. O governo anunciou cerca de 40 bilhões e chegou-se tanto 1,5 bilhão, menos de 2 bilhões. Muito por conta do modelo bancário financeiro brasileiro, que não tem interesse em ser agente fornecedor desse crédito. Como é que resolve isso se esse sistema está instalado? Teria que ser o governo diretamente dando dinheiro para as empresas? Eu acho que se não usar... Nós temos bancos privados que tem esse problema que você falou, porque eles atuam em cartel. Você tem um banco público que tem ação em bolsa, que é o Banco do Brasil, que é uma coisa mais complexa, mas você tem Caixa e BNDES que são 100% público. A Caixa é uma empresa pública, 100% estatal, não tem ação em bolsa. Então, você teria que criar linhas de crédito com o risco do Tesouro, porque não tem outro jeito, com o risco Tesouro, mas carimbado, dinheiro carimbado para pagar a folha. E você tinha que ter feito um banco de horas, porque o trabalhador que ficou em casa nesse período, ou ele está gozando férias, ou ele está gozando uma licença remunerada para não se contaminar. Isso tem que ser repactuado com o empregador, que vai ter tempo para pagar o empréstimo contraído, para pagar a folha, e, portanto, tinha que ser carimbado para isso. Você abriria uma espécie de parênteses na vida econômica nacional para retomar no pós-pandemia, em que o trabalhador trabalharia as horas paradas e o empregador, com base nessa recapitalização da sua empresa, retornaria o dinheiro para o Banco do Brasil ou para o BNDES. Essa operação não foi desenhada pelo governo. Resultado, nós vamos ter uma crise de emprego, porque mesmo o empregador de boa-fé, se ele estiver descapitalizado, ele vai pagar o salário como? Se ele não tiver acesso a crédito. Tem alguns países, a Alemanha é um deles, que de fato fez uma espécie de auxílio emergencial para pequenos e médios negócios. Na verdade, não foi nem um empréstimo. Concedeu um dinheiro a fundo perdido mesmo
para empresas pequenas e médias pagarem folha de pagamentos, de salários. E uma coisa mais ou menos como hoje no Brasil, tem esses R$ 600 para quem é muito desassistido, está dando dinheiro para as pessoas, isso não é um empréstimo. Seria o caso de ter algo parecido para essa teia de micro e pequenas empresas, um dinheiro que seria dado para elas? Fernando, tem uma hora que a empresa é tão pequena que ela se confunde com o trabalhador, sabe? Você tem que tratar o empresário como um trabalhador, porque é exatamente o que ele é. Ele é um trabalhador que está com um grupo de 4 pessoas, 5 pessoas, às vezes familiares, às vezes é um microempreendedor individual, que está na mesma situação, às vezes até mais precarizado do que o assalariado. Mas seria isso, dar um auxílio emergencial para essas empresas, um dinheiro que seria dado a elas? Não, o empregador ele pode ter um empréstimo com juros muito baixos, você podia fazer um empréstimo à taxa Selic para ele, que é a taxa que o governo paga dos seus próprios empréstimos, e eu não afastaria a hipótese da necessidade de um subsídio, que é o que você falou. A Alemanha foi lá e deu um enxoval para as empresas manterem por 60 dias as suas atividades. Porque eu estou perguntando isso porque, veja bem, uma empresa que tem, digamos, um faturamento pequeno de 3, 4, 5 mil reais, você dá um dinheiro para ela, 3, 4, 5 mil por 2 meses, 10 mil reais. Isso. Quando voltar à atividade, ela não vai ter como pagar esses 10 mil reais que ela recebeu. É esse que é o ponto. Daí como é que ela vai pegar esse empréstimo? Teria que ou dar para ela ou não sei qual a solução. Isso que a gente chama de subsídio. É isso. Quando a situação fiscal da empresa é muito difícil, cabe o subsídio, que é você sustentar aquela unidade produtiva por 60 dias para ela retomar as atividades assim que a gente sair do isolamento. Então, você tem... Não é mágica, Fernando. Esses assuntos estão sendo discutidos no mundo inteiro. Os estados nacionais estão fazendo uma série de medidas. Tem estado, Taiwan, se eu não estou enganado, foram mais de 100 medidas anunciadas. 100 medidas. E o problema acabou, está resolvido. Você não tem mais morte por coronavírus em alguns estados. Quanto mais determinado o governante foi, e obviamente capaz, porque não basta só determinação, tem que ter capacidade de gestão, mais cedo o país se recuperou. Agora, a gente vai ter de fato, e eu queria começar a entrar nisso, estamos terminando esse bloco, vamos começar, depois a gente continua, um saldo a ser pago depois. Veja o caso do auxílio emergencial de R$600. Ele custa, mais ou menos, para arredondar, 40 bilhões de reais por mês. O Bolsa Família, que é um programa muito popular, começou a ser incentivado muito no governo do ex-presidente Lula, custa ao ano 30 bilhões. Então, esse auxílio emergencial vai custar várias vezes o que custa o Bolsa Família. Da onde virá esse dinheiro depois para pagar? Fernando, é o que eu falava no começo da minha resposta anterior. Tem um custo da pandemia de 2, 3 meses, ou 4, vamos dizer, se tudo for muito mal conduzido, pode durar até 4. Mas se for bem conduzido, você está falando de 60 a 90 dias. Esse custo é um custo que a sociedade vai diluir no tempo por meio da dívida pública. Você não tem como escapar desse custo. Então, o erro do governo é não separar o custo extraordinário do combate à pandemia, onde você não deve economizar, e quanto mais determinado você enfrentar, menor será esse custo, porque menor será o tempo, e aquele custo que é da manutenção do Estado, que é um outro departamento. O governo está misturando as duas estações. E quando ele mistura as duas coisas, uma agenda de austeridade com uma agenda de combate a uma pandemia, ele se atrapalha. Então o governo está sem rumo. O senhor estava falando de economia. Pelo que eu entendi, a sua proposta para pagar esse dinheiro todo gasto agora será por meio de dívida pública. O Brasil tem que emitir mais dívida e as próximas gerações vão pagar isso ao longo do tempo. É assim? Isso é assim em qualquer situação extraordinária. Pode ser uma guerra, pode ser um meteoro, pode ser um terremoto.
e uma pandemia. Você tem um custo de enfrentamento daquilo, você não tem dinheiro para pagar aquele custo à vista, você dilui isso no tempo, de maneira que as pessoas não sintam os efeitos econômicos advindos da catástrofe. No então, caso, é assim que se faz. No caso do auxílio emergencial de R$ 600, que será pago, está sendo pago em 3 parcelas à população mais carente. São cerca de quase 55 milhões de brasileiros. Quanto tempo a mais seria necessário manter esse auxílio ou só essas 3 parcelas já são suficientes? Então, nós temos que tomar... A primeira providência nossa é que o número de mortos, que é muito alto no Brasil hoje, é o segundo maior do mundo, comece a cair. A hora que nós começarmos a ver esses números caindo, nós vamos poder fazer um planejamento e determinar se é mais 1, se é mais 2 meses ou se 3 meses serão suficientes. Mas nós temos que olhar o indicador de saúde para não correr... Sabe qual é o risco, Fernando? Não correr o risco de parar de pagar, relaxar e depois ter que voltar. Porque aí é que vai ficar mais caro ainda. O seu partido, o Partido dos Trabalhadores, acaba na última semana de aderir a uma tese de outras agremiações partidárias a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O senhor está de acordo com essa estratégia? Qual é a execuibilidade disso? Olha, independentemente de ser possível ou não o impeachment do Bolsonaro, eu sou plenamente favorável ao afastamento em virtude dos crimes de responsabilidade que ele já cometeu. Para mim, um presidente que instaura o caos, que joga a população contra o seu prefeito, contra o seu governador, contra o Poder Judiciário, contra a autonomia da Polícia Federal, este governante não tem condições, numa crise desse tamanho, de permanecer no poder. Ele cometeu pelo menos 3 tipos previstos na Constituição, considerados crimes de responsabilidade. E são, além de 7 partidos, são 400 entidades da sociedade civil que subscrevem o pedido de impeachment do Bolsonaro. A chapa que foi eleita em 2018 tem Jair Bolsonaro como presidente e o general Mourão de vice-presidente. Retirar o presidente Bolsonaro e colocar um general como presidente é uma solução adequada nesse momento? Fernando, há 2 perspectivas, né? A primeira delas é um julgamento do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, em relação aos processos que tramitam sobre os crimes cometidos durante o processo eleitoral. Portanto, não são crimes de responsabilidade, são crimes eleitorais. Esses processos não foram julgados ainda. E o tribunal pode cassar a chapa, sobretudo pela utilização de dinheiro de Caixa 2 para disseminar fake news. Então, são 2 crimes cometidos, o uso do dinheiro e a mensagem que foi veiculada. O segundo processo aí é o afastamento constitucional. E aí a previsão constitucional é de que o vice assume. Então, mas o senhor tem um juízo a respeito do general Mourão? Acha que ele seria um presidente, no seu ponto de vista, mais apropriado para o Brasil do que o presidente atual, Jair Bolsonaro? Olha, eu não confio na disposição democrática do Mourão, porque ele já deixou claro que, tanto quanto o Bolsonaro, despreza a democracia. Então, o vício é o mesmo. Agora, ele não cometeu nenhum crime de responsabilidade ainda. Então, do ponto de vista constitucional, se o impedimento se dá por crime de responsabilidade, eu lamento, mas ele que tem que assumir. Recentemente, o ministro da Justiça pediu demissão. Sérgio Moro saiu do Ministério da Justiça, acusando o presidente Bolsonaro, que também o acusa agora, em certa medida. Quem perde mais nesse episódio, Sérgio Moro ou Jair Bolsonaro? Olha, esse foi um casamento de conveniência que chamou a atenção do mundo inteiro, porque o mundo inteiro não entendeu como é que um juiz que tirou da corrida presidencial o candidato favorito vai ser ministro da Justiça de quem ganhou a eleição. Mas é uma coisa que, aos olhos do mundo, causou muito espanto, né? Como quem diz, pô, o Moro estava fazendo carreira jurídica ou estava fazendo carreira política? Eu acho que essa dúvida permanece
Agora, em relação aos eleitores do próprio Bolsonaro, que estão com a mesma dúvida que nós estávamos em 2018, quando entendíamos que a conduta dele não era uma conduta de juiz, mas que era uma conduta de alguém que estava em campo torcendo para um time, o que não é próprio para um juiz fazer. O senhor achou que foram críveis as acusações que Sérgio Moro fez a respeito de Jair Bolsonaro? Olha, há trocas de mensagem dele com a deputada, esqueci o nome dela, que estava mediando entre o Bolsonaro e ele a permanência dele no ministério com a troca do diretor-geral da Polícia Federal. Então, há muitos elementos. Agora tem o depoimento do Paulo Marinho, que é um empresário muito próximo do Bolsonaro, também dizendo que a Polícia Federal do Rio de Janeiro, já durante a campanha, tentou beneficiar o Bolsonaro, de certa maneira, fazendo com que o escândalo Queiroz só viesse a público depois do segundo turno, quando eles já tinham conhecimento dos desvios de dinheiro público entre o primeiro e o segundo turno. Então tem muita coisa para ser explorada, mas nós não podemos ser levianos em tomar a palavra do Moro pelo valor de face. Nós temos que investigar o que ele está falando e, se as provas vierem a público, será um terceiro crime de responsabilidade. O senhor falou sobre a atuação política de Sérgio Moro. O senhor o enxerga como um agente político e vê na estratégia do ex-juiz federal intenção aí talvez de disputar a presidência da República, alguma coisa dessa natureza? Eu acredito que sim. Eu sempre vi o Moro como um agente político, né? E isso ficou mais ou menos comprovado quando ele deixa a magistratura para fazer parte do governo Bolsonaro, mas eu tenho certeza que isso se coroa com uma candidatura. A gente voltou a falar um pouco de política aqui. Deixa eu perguntar. Durante muitos anos houve uma polarização direta entre PT e PSDB. Isso durou até a eleição de 2014, quando então em 2018 houve uma mudança. O PSDB saiu do proscênio e daí ficaram PT e o grupo político de Jair Bolsonaro, à época representado pelo PSL. Como é que o senhor hoje, estamos longe ainda, eu sei, 2020, mas em 2022, que tipo de polarização principal haverá na disputa pelo Planalto? Olha, Fernando, mais importante até do que a resposta a essa pergunta, eu diria que eu não gostaria de ver repetido o quadro de 18, no seguinte sentido. Nós tivemos 3 candidatos do PSDB a governos estaduais muito importantes, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, que aderiram no segundo turno à candidatura do Jair Bolsonaro. Então, conduziram o país para essa nova polarização. Creio que, hoje, tanto o governador João Dória, quanto o Eduardo Leite, e talvez o próprio Anastasia, reconheçam que o país está em risco sob a presidência do Bolsonaro. Então, mais importante do que saber qual é a polarização é dizer que os democratas desse país não podem estar desunidos diante de uma ameaça extremista, porque é disso que se trata. Bolsonaro é um extremista. E óbvio que a democracia exige alternância no poder, isso é normal, mas é uma coisa você perder para alguém que vai respeitar as instituições, as regras do jogo, que não vai colocar o país em risco. E outra coisa é um extremista que deixa tudo no ar, né? Na sua avaliação, o presidente atual Bolsonaro, se chegar até 2022, será um candidato competitivo representando esse grupo do centro para a direita? Fernando, eu acredito que sim, porque se você fizer uma pesquisa no Brasil de quantas pessoas querem a volta da ditadura, você vai ver que esse número quase nunca foi inferior a 20%. E o Bolsonaro, ele de alguma maneira representa esse anseio. Quem vota no Bolsonaro, de certa maneira, tem a esperança de que ele venha a fechar o regime, fechar o Congresso, caçar a oposição, fechar o Supremo. Eu acho que existe da parte de 15%, 20% da população uma má compreensão do que é a democracia, na minha opinião.
Mais Então, ou menos, o Brasil tem se dividido em três agora. Um terço a favor do Bolsonaro, um terço contra o Bolsonaro e um terço que fica ali no meio. O senhor fez muitas críticas ao presidente Bolsonaro aqui no programa. Como que o senhor explica que existam, então, 30%, ou cerca de 30% dos eleitores que ainda aprovam a gestão do presidente Bolsonaro? Olha, eu acredito realmente que existe um contingente de brasileiros que apoiam regimes de força. Eu não acho que isso é novo no Brasil. Acho que isso é uma coisa antiga. Se você rememorar a nossa história republicana, a quantidade de vezes em que a violência foi adotada para resolver problemas, ela é muito frequente. Então, tem no imaginário das pessoas a ideia de que a força, a violência vai resolver os problemas econômicos e sociais do país. Então, ele expressa essa vontade. Por isso que eu acredito que é muito difícil o Bolsonaro não ter aqueles 17%, 20% que ele tinha de intenção de voto antes da facada, vamos dizer assim, né? E que expressavam essa vontade de um regime duro, de um regime violento no país. O senhor acredita que o senhor citou o episódio da facada, né, o atentado que o então candidato a presidente Jair Bolsonaro sofreu em setembro de 2018. O senhor acredita que sem o episódio do atentado, sem a facada, ele não teria sido eleito? Eu acredito que o Alckmin teria superado o Bolsonaro. As pesquisas de véspera da facada davam conta de uma queda do Bolsonaro e de um aumento de intenção no PSDB. Eu acho que a facada mudou o segundo turno. Não mudou o resultado da eleição, mas mudou o segundo turno. O segundo turno não seria Bolsonaro-PT, na minha opinião. E o senhor também diz que o presidente Bolsonaro, ele, em certa medida, representa o grupo que tem um pendor menos democrático no conjunto da sociedade brasileira. O presidente Bolsonaro volta e meia dá entrevistas ou fala naquelas passagens dele na saída do Alvorada que ele nunca fala que vai fechar o Congresso, que vai fechar o Supremo. Ele vai a alguns atos, às vezes tem algumas pessoas falando isso, mas ele não endossa vocalizando esse tipo de proposta. No seu entender, ele, se tivesse oportunidade, fecharia o Congresso? É isso que o senhor está dizendo? Ou o senhor acha que não, que ele apenas flerta com esse grupo, que é simpático a essas ideias, mas, de fato, ele não tem interesse em fazer nada disso? Eu tenho a convicção de que ele vai exercer o poder absoluto se puder. Ou ele seja, não é um democrata. O senhor acha que se ele pudesse, ele fecharia o Congresso? Se puder, ele exerce poderes ditatoriais. O Bolsonaro é exatamente isso. É um candidato a ditador. Ele fazia campanha para deputado federal com a camiseta do Médici. Ele colocou os generais presidentes da República no seu gabinete e disse que o Brasil só teve aqueles presidentes, que nenhum outro, de fato, presidiu o país. Ou seja, ele cultiva a ditadura. Ele não é uma pessoa que... Não é um tipo. Ele cultiva a ditadura. É que ele não está popular. Ele está aí, segundo a última pesquisa XP, com 25% de aprovação. Então, fica limitado. Mas ele não tem compromisso com a democracia nenhum. Ele transmitiu, Fernando, uma fala do Roberto Jefferson do seu Facebook. O Roberto Jefferson, do Centrão, dizendo que já estava pegando a carabina, que ia para a rua defender o mandato do Bolsonaro, que tinha mesmo que fechar as instituições. Ele transmitiu no Facebook dele. Aí ele fala, não, mas não fui eu que disse, foi o Roberto Jefferson. Mas um presidente da República transmitir uma fala dessa, ameaçadora como essa... O senhor enxerga o ex-presidente Lula, que é do seu partido, o Partido dos Trabalhadores, desempenhando qual papel nas eleições de 2022? Ele será um líder apenas do partido? Será candidato? O que vai acontecer com Lula? Olha, acho que a primeira tarefa do partido, minha em particular, que sou advogado do Lula, é tentar recuperar os seus direitos políticos no Supremo Tribunal Federal. Está para ser julgada a ação movida
que pede a suspeição justamente do juiz Sérgio Moro, dizendo que o Sérgio Moro, por todos os elementos colhidos até aqui, não foi um juiz imparcial. Em Se o seguida, Supremo declarar a nulidade do processo em virtude disso, o Lula recupera os seus direitos políticos. E aí nós vamos sentar com o Lula e com o PT para discutir o futuro. Mas essa é a nossa tarefa de 2020. muito bem. Fernando Haddad, muito obrigado por conceder essa entrevista aqui ao Poder em Foco e eu também agradeço a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que, se você quiser, pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e também do Poder 360 no YouTube. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero todos vocês aqui e desejo uma boa semana a todos.